Olá, nesse vídeo eu vou explicar o que é a tertúlia, como que ela funciona e se é necessário que você faça ou não parte para que você consiga responder corretamente caso seja convidado a se tornar um membro ou a conhecer algum trabalho ou cooperar com algum trabalho, certo? Também para os próprios membros, para que eles tirem as suas dúvidas de forma fácil, né? Então, a ideia desse vídeo é ser bem objetivo, eu não vou entrar em todos os tópicos, mas aqui eu vou apresentar um escopo geral de como que a tertúlia funciona, qual que é a sua utilidade e o porquê é um grupo tão benéfico, tá bom? Pois bem, vamos lá. Para a gente entender o que é a tertúlia, a gente precisa primeiramente entender o que é uma guilda, tá? E guilda, tá? Guildas são grupos, era um nome que se dava a grupos antigos de pessoas ali de uma certa área comercial ou de uma certa área de atividades e que eles decidiam se juntar para se protegerem ou para se beneficiarem, certo? Então era um grupo de aliados, amigos, que, vendo as dificuldades uns dos outros, se juntavam e se protegiam, encontravam formas de se protegerem e cooperarem ali um para o bem do outro. Isso era principalmente comum entre comerciantes, tá? Por causa que naquela época era muito perigoso você fazer viagens, então você precisava de proteção, você precisava saber quais eram as rotas seguras para se tomar, o que estava acontecendo nas outras regiões, porque nem sempre a notícia chegava, né? Tinha muitas dificuldades que hoje nós não temos mais, mas que naquela época era muito comum. Então, você ter um grupo que fosse capaz de te dar essas informações, te oferecer proteção e cooperar para a segurança e para o desenvolvimento do seu trabalho era muito conveniente. E na verdade até hoje é. Dessa cultura veio muitas coisas como sociedades, certo? Grupos de apoio mútuo e até mesmo grupos de integrações internas, né? Ali, grupos internos dentro de empresas ou comunidades maiores. Um exemplo disso é se você é presbiteriano, algo muito parecido ou que deveria funcionar mais ou menos nessa mesma linha é as sociedades internas, né? Os grupos de integração da igreja presbiteriana, como a UMP, como a UPA, certo? Que são grupos onde os adolescentes, os jovens, as crianças daquela igreja são reunidos a fim de cooperarem para um mesmo trabalho e serem desenvolvidos. Tanto eles são trabalhados, como eles trabalham juntos para um fim, que no caso da igreja, o fim é muito objetivo, para que aquele grupo evangelize pessoas da mesma idade deles, né? Do mesmo contexto ali que eles estão. Certo? Então, jovens trabalham com jovens, adolescentes trabalham com adolescentes. Mas, se você for observar a própria estrutura dos grupos de integração dentro da igreja presbiteriana, elas são bem organizadas, né? Tem um manual, tem toda aquela maneira de funcionar. Essas ideias de grupos, elas vêm justamente dessa cultura de guilda, que é um grupo livre, é um grupo tranquilo, não é uma coisa pesada de se entender ou que vem ali como uma espécie de fardo, não é exatamente uma sociedade no sentido de corporação, de empresa, de rolar muito dinheiro, não é algo como ou uma sociedade tipo a maçonaria, né, que são esses grupos mais complexos e que têm certos caráteres de ocultismo por não revelarem, terem muitos segredos e etc. Não é nada disso. É um grupo simples, é simples de entender, mas é um grupo organizado e que visa o mesmo trabalho. Então, para o presbiteriano é até fácil entender o que é uma guilda. Para quem não é presbiteriano pode ser um pouco mais difícil, né? Mas a guilda é exatamente isso, um grupo de pessoas que visam um mesmo fim, um mesmo trabalho, que defendem uma mesma visão e que cooperam um com os outros para desenvolverem boas amizades, para ajudarem uns aos outros, fortalecerem uns aos outros. E é exatamente isso que é a tertúlia, tá bom? Então, vamos lá.
o que é e como funciona em si a tertúlia, né? Nós sabemos que a tertúlia é uma guilda e também um colegiado, ou seja, um ajuntamento de pessoas que realizam ali, tomam escolhas, conversam, discutem temas, tomam decisões e eles abraçam aquela decisão. Então a primeira característica da tertúlia é exatamente essa, é um grupo de homens, tá? Então é um grupo que funciona somente com homens, que sejam cristãos, e que tenham um objetivo de cooperarem um com o outro. E parte do caráter da tertúlia é levar assuntos à mesa, debater esses assuntos e tomar uma decisão comum com esses assuntos, como, por exemplo, uma posição política que seria mais correta à ótica cristã, certo? Então, a ideia é orientar os membros para que eles defendam e estejam alinhados dentro do mundo comum, mas com a ótica cristã, preservando a sua integridade diante de Deus, certo? E isso evita a confusão, isso faz com que eles cresçam junto, com que eles ajudem uns aos outros, com que os membros ajudem uns aos outros a crescerem e a se desenvolverem em diferentes áreas. Então isso vai desde discussões sobre política, que são importantes, isso é inegável, discussões sobre economia, vida profissional e principalmente questões espirituais, como leitura bíblica, momentos de oração, apoio um ao outro, né, compartilhar ali os seus problemas com os outros, as suas dificuldades e crescer juntos, ou melhor, se desenvolverem, se fortalecerem em espírito, certo? Então, a tertúlia ela tem esse funcionamento aí. E se eu fosse resumir, a gente poderia trazer o que está escrito aqui, né? A tertúlia é uma guilda e um colegiado formado por homens cristãos de mentalidade e fé reformada que tem como finalidade proteger e desempenhar o caráter e cultura cristã, tal como proteger a integridade do presbiterianismo no Brasil. Então, uma grande maioria e o viés, a ótica desse grupo está em referente à Igreja Presbiteriana. Então, foi um grupo formado e que funciona por meio de homens presbiterianos, certo? Sendo uma cooperativa de homens interessados em se desenvolverem mutuamente, seja de forma intelectual, econômica, artística e principalmente espiritual, com foco no crescimento do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso aqui é uma coisa muito importante, porque a tertúlia ela tem um foco de evangelismo muito grande, de trabalhar os homens, os membros da tertúlia, para que eles sejam capazes de evangelizar e fazer discípulos e fazer a diferença onde for que eles estejam, certo? Mas que eles sejam trabalhados para serem verdadeira luz e sal nessa terra. Então, essa é a ideia, entende? Não é uma ideia só focada em trabalho, só focada em intelecto, mas principalmente focada no desenvolvimento da vida cristã, da vida piedosa, tá? Como que a tertúlia funciona, né? Como que acontece esse grupo? Então, para começar, a tertúlia é sinônimo de agrupamento. É uma palavra em português mesmo, talvez você nunca tenha ouvido, mas era muito usada para grupos de conversa, principalmente quando envolvia livros, né? Quando as pessoas reuniam para conversar sobre livros, sobre literatura, geralmente chamava de tertúlia. E aí já dá um indicativo de mais ou menos como que funciona. É um grupo de conversa, é um ambiente onde os homens se reúnem para conversar e debaterem os temas e tomarem decisões, e aí levam diversos assuntos diferentes. A grande questão é que a tertúlia ela tem, né, um padrão de funcionamento justamente para que ela tenha organização. E esse padrão de funcionamento é, primeiro, a tertúlia não tem liderança, ela é uma tábula redonda, né? Isso é o que chamamos de governo arturiano. Não tem um presidente, não tem um maior. Todos os membros que são tertulianos, eles têm igual peso, tá? A diferença é que a tertúlia em si, como guilda, ele não é um grupo grande. A tertúlia pode ter até no máximo 24 membros, e depois eu vou explicar isso aqui direitinho, tá? Mas a tertúlia pode ter até no máximo 24 membros, ou seja, não é um grupo grande, é um grupo realmente de amigos próximos que cooperam uns com os outros. Porém, a tertúlia ela tem algumas formas de funcionar e que também atuam com pessoas que não são membros, que são chamados convidados, cooperadores e por aí vai indo, tá?
Então, para começar, é isso. A tertúlia é uma tábula redonda. Então, se você é tertuliano, saiba que você tem liderança igual aos dos outros, certo? A sua responsabilidade e os seus privilégios são de igual, são em paridade, certo? Com os demais membros que são tertulianos. Todo membro tertuliano ele é chamado de benfardo. Tá? Benfardo significa aquele que se veste bem ou aquele que tem uma boa vestimenta, fazendo alusão, né, a uma pessoa que tem uma imagem, um semblante de Cristo, né, algo belo, algo puro, algo piedoso, certo? Santo. Amigos, são formados por amigos próximos, defensores ou compartilhadores de uma mesma visão, crença e fé. Então, todos defendem o cristianismo e trabalham as visões, discutem os assuntos com o foco e o centro e a ideia principal para que eles consigam ter uma compreensão de todos esses assuntos dentro do cristianismo, sem escapar dos princípios e da lei, certo? Que é muito importante, assim fortalecendo a vida espiritual de cada um. No entanto, existe um modo de dinâmica de funcionar, tá? Que são os regimentos, né? Que a gente chama de fundamento, mais especificamente FTT, tá? Esse é o termo que a gente usa, que é um documento. A FTT é sigla para Fundamentum Testimoniae Tertuliae, que é literalmente o fundamento das testemunhas tertulianas, basicamente isso. E que é esse documento aqui. O fundamento é um documento criado pelos membros e que só é alterado com revisão de todos os membros, né? E que ele tem todas as explicações de como que a tertúlia funciona, quais são os princípios que são defendidos, as regras. Então existe um regimento, sim, de como que tudo funciona, certo? E esse é um documento, inclusive esse aqui é o símbolo da tertúlia, né? O TBR, um B invertido, um R para lá, significando Tertúlia Brasiliense, tá? Então, esse documento é o que de fato diz como que funciona as organizações, os eventos, os procedimentos ali. Essa é a parte mais formal e mais fechada, por assim dizer, da tertúlia, porque é justamente para manter a integridade do grupo e o funcionamento, para que não fique bagunçado, certo? Mas não é muito mistério para quem é presbiteriano, porque se você é membro de um grupo, né, de uma força de integração da igreja, né, como a OMP ou a UPH, você sabe também que existe ali um manual, né, com várias instruções e que também não é um documento pequenininho, certo? Assim como o próprio presbiteriano tem ali o seu manual, né, com várias instruções e vários procedimentos, tudo para organização, tá? E baseado em princípios bíblicos, o que é muito importante, tá? Além da FTT, aqui nós vamos ter também, né, outros recursos, tá bom? De funcionamento. Esses recursos são recursos humanos, que são as lideranças temporárias que acontecem ali, tá? Então, antes da gente falar dessas lideranças temporárias, que eu vou ter que explicar aqui no mapa, né, eu vou falar primeiramente como que é os grupos, tá? Então, a tertúlia ela funciona assim. Você tem os membros da tertúlia, que são os tertulianos, os benfardos, certo? O tertuliano não são muitos, né? Porque é um grupo pequeno mesmo e com amigos próximos e tudo mais. Só que a tertúlia ela faz vários projetos, ela faz vários trabalhos, desempenha vários trabalhos e cada membro pertence a uma igreja, frequenta uma igreja local e naturalmente eles vão cooperarem e atuarem ali nas suas respectivas igrejas. O que significa que não é proibido na tertúlia você ter convidados. Ou seja, apesar de ter um grupo pequeno de membros de fato da tertúlia, que são realmente membros, a tertúlia ela tem os colegas, os cooperadores, os convidados que podem participar, sempre que convidados, podem participar ali com o grupo, porque não é um grupo fechado, não é um grupo que tem nada de ocultismo, de segredos ou coisas do tipo. Sempre que a reunião é aberta, sempre que as conversas são abertas, sempre que o grupo em si concorda em chamar outras pessoas,
as pessoas são convidadas para participar. Em alguns casos, quando o grupo deseja, os próprios membros desejam, né, até mulheres são chamadas para participarem dos eventos, ou seja, não é um grupo restritivo, isso é importante entender. É um grupo pequeno por causa da sua finalidade, que é a intimidade. Não tem como você ter um grupo com grande intimidade se forem muitas pessoas, né? Naturalmente, você precisa criar uma espécie de filtragem para que o grupo em si permaneça com seus princípios. Então, essa filtragem é o nível de amizade e o nível de comprometimento, né? De compromisso que cada pessoa tem ali com as atividades do grupo. Você não perde nada do cristianismo por não ser um membro da tertúlia, certo? Por não ser um tertuliano. Você vai ser convidado às vezes para participar de diferentes atividades, certo? Talvez nem sempre seja chamado para tudo e nem todas as conversas você esteja por uma questão de caráter particular, né? Que naturalmente acontece. Mas o grupo em si, ele funciona, né? Dentro dessas naturezas de amizade, de companheirismo, então ele acaba sendo muito tranquilo para essa questão de convite, de aberturas, de momentos ali compartilhados, não gerando nenhum tipo de exclusivismo, o que é muito importante destacar, porque a tertúlia não visa exclusivismo, tá? Aí, o que acontece, né? A tertúlia ela vai ter alguns modos de regulamentar isso, tá? Esses modos de regulamentar vão acontecer exatamente através não apenas da FTT, como vão acontecer também através da Ordo Priscis, também chamada de Ordem Prisciônica, tá? Que tem 3 casas e 7 cadeiras, eu já vou explicar como que isso funciona. E a Ordo Priscis ela vai ser responsável pela parte de educação, de discipulado dos membros, certo? E também dos convidados. E a Ordo Priscis ela monta o que é chamado de coletivo, que são todos os grupos ali, todas as pessoas participantes da tertúlia. Então, todo tertuliano, ele de alguma forma está vinculado à ordem prisciônica. E eu já vou explicar como que isso funciona, tá? E o outro recurso é a secretaria. A secretaria é o regime comum, que é anual, a cada ano. Entre os membros são levantados 2 secretários, o primeiro e o segundo secretário. A ideia da secretaria é muito simples, é para administrar o grupo ao longo daquele ano, as atividades, os momentos de conversa, as organizações, fazer o acompanhamento ali geral, tá? Então a secretaria é o mais simples de entender e também o mais natural, porque é apenas uma questão de administração do grupo. A secretaria ela não exerce autoridade como a Ordo Priscis exerce ou como o triunvirato exerce, que é o terceiro recurso, tá? O triunvirato ele é um recurso que substitui a secretaria. Em que momentos? Em momentos em que a tertúlia ela tem alguma bagunça, tem alguma coisa acontecendo e você precisa corrigir isso com agilidade. Então é ativado o triunvirato e aí são levantados 3 pessoas, tá certo? Sendo os 2 secretários que foram eleitos, mais um representante do grupo geral, tá? E aí ficando o secretário-mor, o segundo secretário e o representante, tá? Isso forma o triunvirato, o governo dos 3, certo? Esse triunvirato ele tem mais autoridade e eu não vou explicar aqui com detalhes porque na nossa FTT tem falando sobre o triunvirato, tá? Entre os assuntos aqui. Então não vou explicar com tanto detalhe, mas você vai ter acesso ali sobre o que é o triunvirato e para que ele serve. Mas de uma forma geral, ele é usado em momentos de maior urgência para fazer o grupo funcionar com mais agilidade, evitar erros e relaxamentos e evitar também a perda de identidade e por aí vai indo. Tá? Então, é em momentos mais urgentes mesmo que esse grupo é ativado para não ter que cair na burocracia, por assim dizer, ou não ficar aquela coisa solta. Isso garante com que o grupo sempre esteja funcionando. Tá? Mas bem, vamos entender então o que é a Ordo Priscis. Antes de eu explicar a Ordo Priscis também, eu preciso logo falar a respeito do Faina. Tá? O Faina é uma extensão da tertúlia para mulheres. Por quê?
Quando a tertúlia foi criada, né, ela foi criada porque eu, Daniel, estava fazendo uma série de discipulados, estava reunindo os meus amigos, e eu já queria criar um sistema de evangelismo, discipulado e apoio mútuo de forma geral, certo? Porque eu estava precisando de pessoas que me ajudassem a lidar com o pessoal que eu estava discipulando, eu queria montar grupos, né, de leitura bíblica e tudo mais. E eu precisava dessa organização. Não apenas isso, eu também queria preservar os bons momentos ali de conversa, desenvolver melhor as amizades, né? Eu dou muito valor para essa parte. E a tertúlia ela veio como resultado de todos esses esforços, fora muitos outros, tá bom? Então a tertúlia ela tem uma história de reunião. Naturalmente, ao ver a tertúlia funcionando tão bem, e ver os resultados, que os frutos foram quase que imediatos do dia para a noite. Você viu, deu para ver assim o envolvimento do pessoal, deu para ver a coisa realmente acontecendo, né? Os benefícios realmente se manifestando ali. Então ficou na minha mente de fazer algo para as mulheres, certo? Que estendesse para as mulheres. Mas naturalmente não poderia ser a tertúlia somente, porque a tertúlia é para os homens, né? E foi criado com essa finalidade. E misturar e fazer com que o grupo tivesse essas misturas é perder certas características com as conversas de intimidade, etc. Então, o que eu pensei? Eu vou fazer uma subcategoria da tertúlia, ou seja, como se fosse um braço direito, e que vai ser um grupo de mulheres, certo? Que vai ser como a tertúlia, vai funcionar como a tertúlia, mas não vai ser algo independente, porque do contrário, mas antes não fazer, né? Então, vai ser algo da tertúlia, o Faina é parte da tertúlia. As meninas que são parte do Faina não são tertulianas, mas elas fazem parte como agregadas da tertúlia e serve para atender as namoradas, esposas de membros da tertúlia e também outras moças, evangelizar moças, discipular moças e por aí vai indo. Então é um projeto muito útil e que funciona basicamente do mesmo jeito no sentido de dinâmicas, conversas, apoio mútuo, evangelismo, momento de oração, leitura bíblica e por aí vai indo, né? Fortalecimento da fé, desenvolvimento de amizades genuínas. Então, é basicamente assim que funciona. O Faina é algo muito, muito útil mesmo, basicamente indispensável, tá? Assim como a tertúlia tem se provado algo indispensável para a igreja de hoje em relação aos homens, por causa que ajuda muito no desenvolvimento da identidade, do zelo pelas escrituras, ajuda muito no desenvolvimento desse vigor evangelístico, certo? Que são coisas que infelizmente a igreja tem perdido, tá? Então, o Faina não tem muito mistério de como funciona, né? Ele também não tem muita regulação em cima dele. O fato é que é uma parte da tertúlia que estende para as mulheres, mas o Faina ele é também subjugado pelo mesmo fundamento, tá? Então o projeto Faina ele obedece à FTT e obedece também às regulamentações da tertúlia, como a Ordo Pricis, o Triunvirato e a Secretaria, tá bom? Só para deixar isso aqui claro. Pois bem, vamos entender então a Ordo Pricis aqui. Vamos entender não apenas a Ordo Pricis, mas também a Secretaria e o Triunvirato, tá? De forma muito rápida, tá? Então vamos começar com a Secretaria, né? A Secretaria, como eu já falei, é um grupo de desenvolvimento que tem 2 secretários. Todo ano, sempre que inicia um novo ano, secretários. Vou colocar assim, sempre que inicia um novo ano, a tertúlia, o grupo, né, os tertulianos ali, na sua primeira oficial, eles elegem ali, votam quem vão ser os secretários, certo? Então, de todos os membros, 2 membros são separados para serem os secretários. O que os secretários fazem na tertúlia, de forma geral, né? Os secretários, eles vão ali, basicamente, organizar os assuntos e temas, né, de discussões, de conversas, então, das reuniões. Eles vão também, além de fazer essa organização,
fazer as convocações, para garantir que todos os membros consigam estar nas reuniões, fazer essa parte de organização de data, né, de fazer a parte de organização dos horários, para definir os melhores horários, a melhor data para todos os membros, e fazer o acompanhamento geral, tá? Geral dos membros, a fim de se atualizar acerca dos membros. Então, é um processo de administração, tá bom? É um processo de administração. Esse acompanhamento geral envolve essas funções aqui, tá? Essas funções aqui. Todo ano, além da secretaria, são escolhidas também pessoas que vão desempenhar essas funções, sendo que tem que ter pelo menos um membro para cada função. Pode ter mais de um membro para cada função, mas tem que ter um membro para cada função. Então, a secretaria ela vai se encarregar de garantir o trabalho, né? Que funcione o trabalho dos arautos, que é uma área de atividade da tertúlia, né? Vai garantir que funcione também o comendador, tá? Comendador. Vai garantir que funcione o grão-tutor. E vai garantir que funcione naturalmente o alveiro, certo? Que são essas 4 áreas. Mas cada área pode ter mais de um membro participando. Só não pode não ter ninguém. Então, caso ninguém se voluntarie, a secretaria vai indicar uma pessoa para ser, certo? Então, os membros, como eu disse, o membro da tertúlia, ao se tornar um tertuliano, ele abraça todas as responsabilidades da tertúlia, certo? Ele não vai ficar ali desamparado, tá bom? Então, como resultado disso, cada membro ali, ele vai ter que ocupar pelo menos algum cargo desses aqui. Tendo já todos os cargos ocupados, se sobrarem membros, ficam livres naquele ano, certo? Todo ano isso daqui é atualizado. Tanto os secretários podem mudar, como os cargos também podem mudar, as pessoas que ocupam os cargos, tá? Então, todo ano atualiza. Aí eu vou falar rapidamente o que é cada um desses cargos, né? Então, vou aqui direto na FTT, que é mais fácil. Olha, o arauto, ele é basicamente um jornalista do grupo. Ele noticia ali a respeito de informações políticas, informações gerais do país, economia, etc. Ele faz um apunhado de informações, seja mensal ou semanal, mas que são informações úteis para os membros, mantendo os membros atualizados sobre o que está acontecendo e sobre pautas que são importantes pensar a respeito ou discutir e que tem a ver aí com o mundo de forma geral e principalmente com a nação, certo? Com o país em que nós estamos, que é o Brasil, certo? Então, esse membro ou membros, né, que assumirem esse cargo de arauto, eles vão ter essa responsabilidade de buscar esses assuntos. Eles também podem fazer trazer vários outros benefícios, né, com um trabalhinho a mais, que é, por exemplo, querer trazer assuntos sobre dicas de economia, de investimento, de técnicas de trabalho e por aí vai indo. Então ele é como se fosse uma espécie de incentivador de assuntos e discussões políticas e econômicas, tá? Essas duas áreas, política e econômica, para o país, tá bom? Podendo também trazer notícias religiosas e tudo mais que acaba entrando aí no escopo cultural de forma geral, tá? Então, também pode trazer vários temas religiosos para o debate, né? Coisas que estão acontecendo nas igrejas, políticas que influenciam nas igrejas, movimentos que influenciam as igrejas, economias ou decisões econômicas na política que influenciam nas igrejas e por aí vai indo, tá bom? Mais detalhes ou é só perguntar ou ler aqui a própria descrição, tá bom? Sendo assim, vamos para o próximo, o comendador. O comendador fiscaliza a ordem do grupo quanto ao caráter de piedade. Então, basicamente, o comendador, a função dele ali é zelar pela integridade cristã do grupo, sempre colocando pessoas para orarem, sempre trazendo versículos no grupo, nas conversas, trazendo como pauta a Bíblia,
tá? Para que os membros estejam constantemente lendo a Bíblia, fazendo orações e falando a respeito de Deus, tá? De forma a incentivar e fortalecer a fé dos membros e também zelar, né, pela ética cristã do grupo, tá? Então, a ordem ali para que não tenha linguagem ruim, para que não tenha comportamentos, piadas, um movimento que seja desvantajoso, tá? Ali para o grupo como caráter cristão, porque seria vergonhoso desenvolver esse tipo de comportamento. Então, para que o grupo mantenha a sua integridade cristã. Assim, a gente pode chamar também ele como zelador, né? Aquele que zela pelo caráter piedoso do grupo, tá bom? Da ordem tertuliana, né? Então, uma coisa muito interessante é que o comendador, ele faz cadê aqui, ó, a identificação de atos bizarros, tá bom? E o que são atos bizarros na tertúlia? São esses comportamentos que não são próprios, né, para um tertuliano, para um cristão estar fazendo. Então ele é alguém que tem ali a função mesmo de ser chato durante aquele ano inteiro. Ser o cara mais chato mesmo, tá ali cobrando o pessoal e ele mesmo está se colocando sempre como referência também, né? Porque senão, do contrário, ele será cobrado. Então ele será cobrado se ele não fizer. Tá? Então sempre incentivando também. Aí tem um grão-tutor. Tá, o grão-tutor, ele é responsável por recitar poemas, poesias dos próprios membros, assim como expor as artes, trabalhos e novas conquistas dos membros durante a oficial. Então, a oficial é quando a tertúlia se reúne, né? Sempre que a tertúlia se reúne, a reunião oficial é chamada de oficial, certo? Tem as extras oficiais, que são reuniões ali que acontecem esporadicamente, mas a reunião oficial é aquela que todos os membros fazem um esforço de estar presentes, só não estando se alguma coisa de especial realmente acontecer que impeça eles de estarem ali, tá bom? Então, o grão-tutor, ele é responsável por levar aos membros da tertúlia durante as reuniões oficiais ali as notícias de cada membro, né? Parabenizando aqueles que fizeram aniversário, lembrando, por exemplo, digamos que um membro esteja doente, então ele vai citar isso: olha, o membro fulano de tal está doente, vamos estar separando um momento para orar por ele aqui. Também, se alguém, por exemplo, foi promovido no trabalho, ele conseguiu comprar uma casa, um terreno, teve filhos, né? Casou-se, por aí vai indo, né? São notícias dos membros e que são conquistas, são coisas boas, são obras das mãos deles e que Deus tem abençoado, ou talentos que eles fizeram. Então, o grão-tutor, ele serve ali sempre para estar destacando as conquistas individuais de cada membro e estar realçando a conquista, valorizando cada membro de forma individual nas reuniões oficiais, sempre ali preocupado em fazer com que todos reconheçam a honra devida a cada membro, porque isso é muito importante na tertúlia, que os membros se respeitem, que eles se honrem, certo? Que eles se conheçam, que eles tenham amizade, compartilhem esses momentos de amizade, que eles saibam das necessidades uns dos outros e também das felicidades uns dos outros, para que eles possam se alegrar e chorar juntos. Então o grão-tutor, ele faz esse papel de trazer as notícias dos membros para próximo, certo? Fazendo com que todos se conheçam mais e comemorem juntos e orem juntos e se conheçam mais, tá? Então o grão-tutor é um papel muito importante, principalmente para as reuniões oficiais. Além disso, o grão-tutor, ele faz ali o papel de oração de abertura também, tá? A oração de abertura é quando a reunião começa. Então, assim que a reunião começa, é sempre, sem exceção, o grão-tutor que faz a oração. E se não tiver o grão-tutor presente na reunião, a oração não vai ser feita, para que as pessoas sintam falta de alguém que faça a oração. Então isso é um símbolo justamente para representar a importância de ter sempre pessoas orando
no momento de início das reuniões, das conversas, dos cultos e no momento final também. Então, quando o grão-tutor não pode estar na reunião, todos vão sentir falta dele, porque não vai ter aquele momento de amizade, aquele momento de união, de comemoração, de alegria e de choro juntos, e também não vai ter a oração de abertura, que certamente vai fazer falta, tá? A outra coisa importante é que, como tutor, né, como o nome já fala, o grão-tutor ele sempre faz isso citando a FTT. Então, ele não vai simplesmente chegar lá e falar: pessoal, fulano de tal teve um filho, vamos orar agradecendo, vamos cantar algum hino de gratidão ou coisa do tipo. Ele não vai apenas fazer isso. Ele vai também pegar partes do fundamento e falar como diz no fundamento, como está escrito ali no nosso fundamento, é necessário honrar os membros, certo? Então, ele sempre usa partes do fundamento nesses momentos de oração inicial e também de comemoração, de reconhecimento dos membros, para que incentive os demais membros e os convidados, os iniciantes, os discípulos, a conhecerem o fundamento e se envolverem e entenderem o funcionamento da tertúlia. Assim, ninguém cai em ignorância, tá bom? Por fim, nós temos o alveiro. O alveiro é responsável por fazer a oração de encerramento das reuniões oficiais, ou seja, ele vai sempre terminar. Se o grão-tutor começa, o alveiro é aquele que faz a oração final, tá? A diferença é que ele pode apontar alguém que faça a oração, tá? Então, ou melhor, ele faz a oração e quem pode apontar é o grão-tutor. O alveiro não aponta não, mas quem pode apontar é o grão-tutor. Tá escrito aqui, ó. Além de ser responsável por realizar ou designar alguém a fazer a oração de abertura. Mas no alveiro não tem essa informação. É responsável por fazer a oração de encerramento das reuniões oficiais, intercedendo a Deus por bênção e paz a todos os irmãos. Tá? Então ele não designa ninguém, é ele quem faz a oração de encerramento. Quando ele não está, também vai fazer bastante falta. Por isso a importância de ter até mais de um alveiro. Além disso, tem a responsabilidade de verificar o estado de qualidade dos membros e convidados, a saber se estão bem e de quais motivos de oração possuem, se é que necessitam. O alveiro ele é muito parecido ali com o grão-tutor, mas não no sentido de ficar dando notícias, e sim de ir no privado, no individual de cada um e perguntar: ei, como é que você está? Está tudo bem? Você está precisando de oração? Tem algum motivo? Então ele vai ali no mais pessoal, ao invés de no coletivo. O grão-tutor faz tudo isso no coletivo. Ele pergunta para as pessoas como estão, ele comemora junto, pergunta sobre boas notícias. Mas no individual, quem faz isso é o alveiro, certo? E aí justamente para que ele possa levar as necessidades dos membros, as questões particulares para os demais que podem estar ali ajudando e orando por ele. Certo? A função do alveiro é o apoio ao membro, notificação e intercessão, de modo que não se esqueçam entre os membros do amor ao próximo, pois aquele que não ama o próximo não ama Deus. Assim, a prática do amor é a mais essencial de todas, ou seja, ele é um trabalho que pode ser sim mais pesado do que os outros, por ter que ir ali no individual das pessoas fazer essa pergunta, né? Perguntar se estão bem, ouvir quando necessário e tudo mais. Por isso a importância de ter mais de um alveiro também, tá? Mas esse é um cargo extremamente importante, porque justamente ele é a essência da tertúlia, que é o amor ao próximo e a vida de comunhão. Tá bom? Então, esses são as funções, e quem vai ali sempre estar organizando isso e oferecendo os cargos, o membro ele pode recusar, mas se não tiver quem aceite o cargo, alguém vai obrigatoriamente ficar com aquele cargo. A secretaria vai apontar a pessoa. Se ninguém quis, alguém vai ter que pegar de todo o jeito, tá? Não pode faltar, não pode ficar sem pelo menos uma pessoa com cada cargo desses, tá bom? Na tertúlia. Então é assim que funciona a secretaria. Quando a secretaria está bagunçada e as coisas não estão funcionando como devido, ativa-se, né, o triunvirato, tá? Então a secretaria estava funcionando, mas começou a ficar uma coisa meio relaxada, começou a ficar meio mal feito, o pessoal não está pegando mais cargo, não estão lembrando de fazer as coisas, e o pessoal vai percebendo isso. Então,
Para evitar o desleixo e a falta de atenção devida, né, a gente ativa o triunvirato, tá? O triunvirato é a junção dos 2 secretários que já foram selecionados, tá? Então, aqueles mesmos que estavam votados aqui, né, no início do ano, permanecem como secretários, só que um se torna o secretário-mor, né, que é o primeiro secretário, se torna o secretário-mor. Esse secretário-mor vai ter as suas próprias funções, no sentido de pensar em projetos, fazer a organização, elaborar formas de movimentar a tertúlia e fazer com que o trabalho aconteça. Vai ter o segundo posicionado, então vai ser aqui o segundo posicionado, ele vai ali fazer outras funções também, ele não vai fazer a mesma função que o secretário-mor, então separa as funções. Na secretaria, os 2 secretários, eles basicamente ajudam um ao outro, então eles têm a mesma função, mas eles vão ali dividindo a carga. Aqui separa, cada um fica com uma função, e vai ter o representante, que ele vai fazer a ponte, né, entre a secretaria, que está tomando a frente de algumas coisas, com maior autoridade, e o resto dos membros, tá? Para que não crie ali uma divisão e uma discordância, mas que tudo seja feito de modo a trabalhar corretamente os membros, sem deixar o relaxamento acontecer, mas também a não perder a autoridade, tá? Porque nesses momentos é necessário haver autoridade, justamente para que se possa organizar os trabalhos, tá? Então, se tem um momento que a tertúlia passa a ter de fato uma liderança, uma espécie de presidência ou coisa do tipo, é quando acontece o triunvirato. Em outros casos, não tem isso com tanto peso, tá? Mas no triunvirato sempre vai ter esse fato de que os 3 ali que estão na frente, eles vão exercer mais autoridade, vão poder passar por cima de algumas coisas, caso eles estejam beneficiando a tertúlia e realmente resolvendo o problema. É possível sim que os membros questionem as decisões que foram tomadas, que eles até votem para que seja cancelado, né, e decidam terminar o triunvirato, caso a coisa esteja realmente ruim. Mas aí é onde entra o debate, entra a discussão, para colocar os assuntos em mesa e realmente ver quem está com a razão, tá? Então, como o tertúlia é um grupo pequeno, isso não acontece com tanta facilidade, né? Isso é realmente situações muito raras, ou como no caso aqui do início da tertúlia, em que foi necessário fazer o triunvirato justamente para organizar melhor a FTT, né? Então, tinha algumas coisas que não estavam bem organizadas na própria FTT, e também tinha algumas coisas que não estavam organizadas na dinâmica de funcionamento do grupo. Então, o triunvirato ele foi ativado não porque o grupo estava ruim, mas para evitar com que essas pequenas coisas que não haviam sido definidas e organizadas não viessem a se tornar eventualmente um problema, tá? Então, foram evitados aí muitos problemas, né? E até então não teve nenhuma discordância. No presente momento que eu gravo esse vídeo, ainda está tendo triunvirato, sendo que eu estou como secretário-mor. Inclusive, uma das decisões que estou tomando como secretário-mor é fazer esse vídeo aqui explicando o que é a tertúlia e explicando cada uma das funções, tá? Então, isso foi uma ação deliberada minha de ter esse vídeo, tá? Também a biblioteca, o site ali do discipulado, o discipular, né, que é o nome do site, ele foi também outra decisão que eu tomei como secretário-mor para o bem da tertúlia e dos trabalhos ali da tertúlia, tá? Pois bem, esse triunvirato ele vai organizar esses problemas e ele funciona durante um ano somente, tá? Ele vai funcionar ali durante um ano. Passando aquele ano, se não resolver os problemas, o pessoal vai verificar se vai continuar o triunvirato ou não, tá? Mas isso passa por um processo ali de eleição, ou seja, se as coisas ao longo do ano não foram resolvidas, pode ser que o triunvirato seja desfeito por ineficácia, por ineficiência, e o grupo volte a ter os secretários normais e sejam eleitos novos secretários, etc. Ou pode ser
que seja feito outro triunvirato com outros secretários, com outro representante e por aí vai indo. Tá? Então isso vai ficar sempre nas trocas de anos, quando também trocar todas as posições, todos os cargos, né? Porque quem era alveiro pode deixar de ser alveiro, se tornar outra coisa e outra pessoa assumir aí esse cargo. Tá? Pois bem, sendo assim, passamos agora para a terceira parte, que é entender as casas, né? Ali a Ordo Pricis. Só para deixar claro, daqui para frente, da ordem priciônica, que é aqui já na quarta carta, tá? A quarta e quinta carta, quarta, quinta e sexta carta serão as cartas, tá? Que vai tratar todos esses assuntos, tá bom? Todos esses assuntos aqui sobre o funcionamento, o que foi acrescentado, método de educação, discipulado e etc. Tá? Então, vão ser essas 3 cartas que foram, inclusive, produzidas justamente para trabalhar cada uma dessas coisas. Tá? Então, se você quer entender melhor, com mais profundidade, além desse vídeo, só lê a quarta, quinta e sexta carta para você entender melhor como que funciona. Pois bem, vamos lá, o que é a Ordo Pricis, né? A Ordo Pricis é algo da tertúlia e é um funcionamento padrão da tertúlia, ou seja, acontece tanto durante o período de secretaria quando tem também o triunvirato. A Ordo Pricis ela não é desfeita, né? Ela é algo padrão da organização. E ela também não é em relação a lideranças ou a administração da tertúlia em si, mas sim do sistema de discipulado e evangelismo. Tá? É para isso que serve a Ordo Pricis. Então, em outras palavras, nós podemos dizer assim, que a Ordo Pricis é uma escola tertuliana. Tá? Para quê? Para formação de membros, formar novos tertulianos, para preparar e organizar os grupos de discipulado e para manter a identidade e mentalidade da tertúlia. Tá? Então, basicamente, é uma escola, é um método de funcionamento que ele organiza, deixa as coisas mais organizadas, muito mais organizadas. Tá? Então, como que isso vai funcionar? Né? Basicamente, vai acontecer da seguinte maneira. A gente vai ter aqui 3 casas. Tá? Então, a ordem, eu vou colocar aqui dentro, é a tertúlia. Tudo isso aqui é a tertúlia. Vou marcar TBR, né, que é a abreviação de Tertúlia Brasiliense, aqui. E dentro da tertúlia, todos os membros vão pertencer a alguma casa. Então, existem 3 casas, tá? Na tertúlia. Somente 3 casas. Tá? Quais são as casas da tertúlia? Você vai ver aqui na FTT. As casas são a casa de Sírias, né? Aqui, a casa de Sírias. Você vai ter também a casa de Reflectus, tá? E vai ter também a casa de Viriata. Então, essas são as 3 casas da tertúlia, tá? Então, Viriata, Reflectus e Sírias, tá? Vou colocar aqui. Reflectus e Sírias, tá? Então, o que são essas 3 casas? Cada uma dessas casas são dos membros fundadores. A casa de Viriata, ela pertence ao membro que hoje André, certo? Inclusive, a assinatura dele, o apelido dele, né, que nós usamos, é Viriato. Então, o nome da casa é Viriata, tá? A casa Reflectus pertence ao Vitor, tá? Que é cofundador comigo, tanto André quanto Vitor. E a casa Sírias pertence a mim, né, Daniel, aqui.
tá? Então, só para deixar isso já bem claro. Essas são as 3 casas, porém, os membros que iniciaram a tertúlia, eles são, e hoje no triunvirato, né, o triunvirato aqui é justamente esses 3 aqui, tá? Que organizou a tertúlia para evitar os problemas e melhorar o funcionamento da mesma, tá? Então, essas são as 3 casas. Aí você vai ter as 7 cadeiras, certo? Ou melhor, as cadeiras das casas, tá? Então, são 7 cadeiras, tá? Só que dessas 7 cadeiras, 3 são as cadeiras de Sírias, Reflectus e Viriata, tá? Então, a cadeira Cirilo, a cadeira Bringel e a cadeira Oliveira, tá? Porque as 7 cadeiras se refere aos 7 membros fundadores, tá? Então, além, aqui a gente vai ter, vou colocar aqui, Bringel, Oliveira, nós vamos ter a casa Campanholo, nós vamos ter a cadeira, né? A cadeira Aiesa, nós vamos ter a casa Medeiros, nós vamos ter a casa Alves, certo? E nós vamos ter a casa Cirilo, formando aí as 7 casas, né? Que é as 7 cadeiras, tá? Então, cada membro fundador da tertúlia pertence a uma cadeira. Pense nisso como uma diretoria, certo? Então, são todos membros, vai ter os outros membros da tertúlia também, mas essas cadeiras refletem a diretoria, que é o pessoal que fica responsável ali, basicamente, por administrar os grupos de discipulado, por administrar esses movimentos internos que acontecem dentro da tertúlia para capacitação, educação dos membros, desenvolvimento dos membros, para a parte de evangelismo, os grupos de discipulado, que não apenas envolve os trabalhos internos da tertúlia, como externos também. Tá? Então, essas cadeiras, elas são justamente responsáveis por preservar a tertúlia, para que a tertúlia não se perca. Tá? Então, essa é a função da diretoria. Porém, cada uma dessas cadeiras, aí eu vou aqui separar, né? Então, deixa eu colocar assim. Vou fazer diferente aqui. Cada uma dessas cadeiras vai se aliar anualmente com uma casa, certo? Vai criar como se for um convênio, né? Chamado de conveniado ou convenante, tá? Que é basicamente a cadeira, ela coopera com a casa, ela se torna membro da casa, tá? Então, como que isso funciona? Por exemplo, aqui nós já temos, né, de forma bem objetiva, né, que a cadeira de reflexo está o Bringel, a casa de reflexo está o Bringel, a cadeira de Oliveira está na casa de Viriata, porque é o próprio membro, né, e a casa Cirilo está, a cadeira Cirilo está na casa de Sírias, tá? Mas sobram essas 4 cadeiras. Então, anualmente, essas cadeiras, elas escolhem se vincular. Por exemplo, aqui é só um exemplo. Digamos que a cadeira de Campanholo se vincule aqui com a cadeira de Reflectus, né? Que a cadeira de Aiesa se vincule aqui com a casa de Sírias, né? E é Campanholo com a casa de Reflectus. Que a cadeira Medeiros se vincule aqui com a casa de Reflectus. E que a cadeira de Alves, por exemplo, se vincule aqui com a casa de Viriata, certo? Então, isso acontece anualmente. A casa, depois de um ano, ela pode mudar as suas funções. Então, a cadeira, né? Então, o Aiesa pode passar para cá e depois o Medeiros passar para cá. Isso acontece anualmente. Por quê? Porque cada casa vai ter os seus próprios trabalhos, os seus próprios interesses, os seus próprios desenvolvimentos internos, certo? E
cada um desses membros também vão ter ali os seus interesses. Então eles se aliam a fim de cooperarem uns com os outros. E essa troca faz com que crie uma aproximação, uma união mais forte entre os membros, certo? Então é basicamente assim que funciona. Vai criar essa união mais forte. Então o tempo que o Medeiros passar aqui com Reflectus vai fazer com que Medeiros, a cadeira Medeiros, se aproxime, né? Nesse caso seria o Caleb. O Caleb vai se tornar mais próximo do Vitor, tá? E porque eles vão estar trabalhando junto, eles vão estar fazendo as coisas de forma mais próxima, tá? Dedicando mais tempo um para o outro. Quando o Medeiros passar aqui para a casa de Sírias, por exemplo, ele vai se aproximar mais de mim, no caso, né? A mesma coisa serve para os outros. Então isso cria uma dinâmica interessante para preservar o grupo e para expandir, né, os trabalhos, fazer com que haja mais organização, com que tenha parcerias mais fortes e que não fique aquela coisa ampla demais para uma só pessoa, tá? E bem, basicamente o que acontece, né? Cada uma dessas cadeiras aqui pode ter até 2 delegados, tá? Então, vou colocar assim, ó, delegado, primeiro delegado e segundo delegado, certo? Cada uma dessas cadeiras podem ter aqui 2 delegados, tá? Então, isso daqui é muito importante de entender. Vou colocar de forma que fique mais fácil, sendo que todos os delegados, para ser delegado, precisa ser membro da tertúlia, tá? Para ser delegado, precisa ser membro da tertúlia. Então, vou distribuir assim para ficar mais fácil. Pois bem, agora cada casa, né, percebe aqui que eu coloquei as 4 cadeiras, tá? Então, por exemplo, aqui uma das cadeiras vai ser do Campanholo, né? 2 desses delegados. 2 outros delegados vai ser da IESA. Outros 2 delegados vai ser Medeiros. Outros 2 delegados vai ser Alves, certo? Agora, as casas, elas podem ter até 3 delegados, tá? Justamente porque elas têm os projetos maiores vinculados a elas, tá? Então, até 3 delegados. Então, vai ter primeiro, segundo, terceiro delegado, tá? Quando cada casa tem 3 delegados e cada cadeira tem 2 delegados, tá? Aqui já conta a casa de Sírias também como uma cadeira. Então, não tem 5 delegados na casa, são apenas 3. Soma apenas mais um delegado por ser também uma casa, tá? Então, cada cadeira aí, ela vai fazer com que você tenha um total de 24 membros. Se você contar 7, né, que é as 3 casas e as 4 cadeiras, então 7 membros, né? Mais aqui você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aí, 17 mais 7, 24, certo? Então, isso dá um total de 24 membros. Se tem todos ocupados, tá? Então, 24 membros, ninguém mais pode entrar na tertúlia. Então, o grupo fechou, certo? Porque funciona dentro dessa ordem. E eu já vou explicar o restante aqui, tá bom? Mas funciona dentro dessa ordem. Então, se tem os 24 membros já, o grupo fechou. O que vai acontecer? Todas as outras pessoas que são cooperadores, que estão ali nos projetos envolvidos também, elas não serão membros. Elas podem até estar sendo testadas para serem membros, tá? Então, por exemplo, digamos que um desses delegados aqui deixe de ser membro. Então, uma pessoa que está como convidado, certo? Ele pode deixar de ser convidado e se tornar um membro. É assim que funciona, tá? Eu estava como delegado, agora eu deixei, essa pessoa deixou, saiu da tertúlia e ficou um espaço livre. Então aqui está faltando um delegado agora.
Então um dos convidados vai ser elegido como membro, tá? Todos vão avaliar, os 23 no caso, que estariam ali como membros da tertúlia, vão avaliar o melhor para entrar como membro da tertúlia, da guilda, tá? Então é assim, ou seja, as pessoas que estão aqui de fora, elas não são limitadas quanto a participarem, a cooperarem com os trabalhos. Elas podem, inclusive, até exercer um cargo de confiança, de responsabilidade, como receber ali contato direto com os membros. Não tem nenhum tipo de exclusivismo, tá? Isso é importante destacar. Já destaquei antes e volto a destacar aqui. Não é nenhum tipo de exclusivismo. Isso daqui é para a organização do grupo. Porque o que acontece? A Ordoprices, ela serve como uma escola, certo? Com a função de ensinar e preservar a tertúlia, certo? Então, se ela serve como uma escola, quais vão ser os trabalhos que vão estar vinculados às casas? Certo? Não vai ser os trabalhos gerais da tertúlia, vão ser os trabalhos que envolvem, né? Aqui, os trabalhos que envolvem discipulado e evangelismo. É especificamente esses trabalhos. Os trabalhos que têm como foco discipular e evangelizar pessoas é que são parte da tertúlia. Então não tem a ver com trabalhos de escrita ou trabalhos que envolvem fins lucrativos ou qualquer coisa do tipo, né, que são internos da tertúlia e que podem ser expandidos também com a concordância dos participantes ali, né? Mas tem a ver com grupos de discipulado, ou seja, grupos para evangelizar, pequenos grupos, né? Grupos de leitura bíblica, evangelismo, visitação, oração e tudo mais. Então, cada um desses grupos aqui, dessas casas aqui, elas são responsáveis por estar montando esses grupos de discipulado e evangelismo, está mantendo o uso dos materiais, produzindo inclusive materiais quando necessário, ou buscando materiais que sejam bons para o discipulado, para o evangelismo e realizando esses trabalhos, ou seja, isso daqui é um trabalho mesmo, é uma carga, certo? E isso fica para casa, então acaba vindo de uma questão de organização. Por exemplo, digamos que tenha um delegado, um desses delegados aqui, certo? Ele está com um grupo de discipulado, e esse grupo de discipulado tem aí 2 convidados que são amigos da tertúlia, certo? Cooperadores da tertúlia e 6 participantes. Então pense assim, se cada delegado tiver, né, eu vou colocar ele aqui e colocar a setinha para ele, né? Então olha só, se cada delegado tiver um grupo discipulado com 6 participantes, né? Como que as cadeiras vão administrar esses grupos? É muita pessoa, certo? Porque você pegaria aqui, né, um número aí de 17 grupos vezes 6, tá? Então, só pra gente, eu tô com preguiça de contar aqui na cabeça, só pra você ter uma ideia, né? 17 vezes 6, 102 pessoas. Isso é muita gente para você estar discipulando, evangelizando e etc. Então a ideia é que esses grupos aconteçam e, como qualquer grupo de discipulado, depois de 3 meses, 4 meses, encerra, certo? Porque a pessoa foi evangelizada, ela recebeu ali, no caso, passou pelo evangelismo e entrou no discipulado, né? Sendo discipulada, ela passou pelo discipulado, se tornou ali alguém frequentante de uma igreja e tudo mais. Ela não precisa se tornar um tertuliano. A ideia não é fazer com que a tertúlia funcione como se fosse uma igreja. A tertúlia coopera com as igrejas, certo? Ela é um movimento de amigos, um movimento interno, tá? Então, é uma reunião de amigos, é uma guilda, tá? Então, a tertúlia não é uma igreja, a tertúlia não é uma congregação, a tertúlia não é um movimento religioso individual, certo? A ideia da tertúlia é ter pessoas capacitadas que consigam fazer a diferença. Então, se cada cadeira tiver ali seus próprios delegados e esses delegados conseguem realizar discipulados e também
as cadeiras, as próprias pessoas, como eu, o Vitor, o André, o João, o Campanholo, o Luan, o Caleb, conseguem também realizar, então aí você vai ter, né, um total de 6, 7, 8 vezes 24, certo? A cada 3 meses, 4 meses, vamos imaginar assim, certo? Então é muita gente, tá? É muita gente, mas é justamente para entregar um discipulado de qualidade. Essa é a visão, para trabalhar pessoas que precisam ser trabalhadas, quer sejam pessoas que já estão na igreja e que infelizmente não foram corretamente acompanhadas no sentido de discipulado mesmo, porque também nunca que a tertúlia vai substituir pastores, substituir pregações, substituir igrejas. A tertúlia sempre vai fazer aquilo que todo cristão tem que fazer, que é evangelizar e discipular, e levar a pessoa para que ela seja membro, junto com o próprio membro da tertúlia, da igreja. Então a tertúlia não é uma coisa que se destaca da igreja, certo? Não, ela é uma força de trabalho de amigos que se uniram para cooperarem com as igrejas locais. Por isso não é interessante que a tertúlia seja por si só um grupo grande, porque isso não apenas corre o risco de começar a competir com a igreja, como também desvirtua a intenção original da tertúlia, que é cooperar com as igrejas, certo? Então, nesse sentido, a ideia é que cada uma dessas pessoas, através da organização da Ordo Christis, consiga ter material para realizar evangelismo, discipulado, reunir esses grupos, como por exemplo o Luan está fazendo, né? O Luan está com um grupo de discipulado, certo? E ali com ele, se eu não me engano, tem umas 5 outras pessoas, 6 pessoas, eu não sei. Ou seja, já é algo próximo do que a gente viu aqui, entende? Então, isso é um resultado, né? Eu também tenho um grupo discipulado. No grupo tem umas 10 pessoas. Certo? O Babel também está montando o grupo. Então, entende como isso já está funcionando, só que está acontecendo de uma maneira meio solta. Né? Isso está acontecendo de uma maneira solta. Então, aqui a gente está apenas organizando isso para que tenha uma forma de que, primeiro, não fique pesado para os membros, ou seja, se existe essa união, o que acontece é que as cadeiras elas têm o apoio das casas e as casas têm os apoios das cadeiras. Então é uma troca mútua. Assim não fica pesado para ninguém. Assim não fica puxado para ninguém. Fica mais tranquilo, funciona melhor, fica mais organizado. Você não fica desamparado ali com um monte de pessoas para lidar porque você resolveu cumprir o mandamento e acabou percebendo que é um trabalho pesado mesmo. E realmente é. Então a ideia é justamente facilitar a vida do benfardo, certo? Para que ele consiga encontrar esse apoio para o discipulado e para o evangelismo na própria tertúlia. Então, o que são as casas? As casas são sim uma espécie de autoridade, mas no sentido de organização para essa finalidade, tá? Um exemplo claro disso é justamente o que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Que é eu vou abrir o site editável, vou mostrar o publicado, é o próprio site do Discipular, certo? O site do Discipular, o que foi ele? O que foi a organização disso? Tudo que você encontra aqui são assuntos, são conteúdos úteis para discipulado, para desenvolvimento cristão, né, para evangelismo. Então tem vários assuntos nas aulas, você vai ter a biblioteca, né? Tudo isso foi organizado por mim, certo? Eu sou uma casa. Então isso daqui é por isso que no início aqui tem o brasão da minha casa, que é o brasão de Sírias. Esse é o brasão de Sírias, certo? Então, essa organização, obviamente, é de livre acesso para o Vitor e para o André. Não é como se eles não pudessem cooperar ou fazer parte aqui comigo, né? Mas isso foi uma iniciativa minha como uma casa para que todos os membros tivessem essa facilidade de uso, certo? Então, isso daqui é para que os membros da tertúlia e outras pessoas, quem bem quiser, possam ter esses facilitadores. Isso é apenas um exemplo, certo? Isso é apenas um exemplo do que pode ser realizado com essa estrutura, certo? Para que todos sejam beneficiados. Então, não é uma questão de você visar domínio. A tertúlia é a mesma coisa, é um grupo de
é um grupo de aliados, de amigos, não existe um líder acima do outro, né? Isso não tem, mas essas organizações, elas servem para que o grupo funcione, porque todo mundo sabe que sem uma organização hierárquica, as coisas não acontecem como devido, e isso já existe naturalmente na tertúlia, certo? Isso já existe naturalmente na tertúlia. Tá? Então, basicamente foi só uma organização para que não gerasse confusão, para que evitasse problemas e etc. Tá? Então, essa aqui é a ideia, mas nada foi atropelado, as cartas que foram adicionadas, elas estão totalmente em conforme a tudo que já tinha, tudo que já era conversado na tertúlia, então assim, é muito tranquilo. Tá? Esse vídeo aqui também, ele é uma iniciativa minha como uma casa, certo? Porque isso faz parte de um processo de educação, de organização. A mesma coisa, a secretaria, tendo as casas, as casas são responsáveis por garantir que sempre sejam escolhidos secretários, que os secretários deem conta, né, de administrar a tertúlia. Então, assim, eles não ficam sozinhos, certo? Porque não necessariamente eu vou ser o secretário ano que vem, ou o André vai ser o secretário ano que vem, como a gente estava esse ano, certo? Eu e o André como secretários. Podem ser outras pessoas também, mas aí eles não ficam desamparados nas suas funções. Tá? Então isso daqui é muito importante de se perceber. Tá? Sendo assim, eu espero que tenha dado para entender. Tendo dúvidas é só perguntar. Tá? Eu vou mandar esse vídeo mapeado exatamente como os outros vídeos foram mapeados e vocês vão poder estar conhecendo melhor a tertúlia. Tá? Muito obrigado. Deus abençoe.